Oi, oi. Bom, oi, consegue me ouvir? Boa noite. Oi, oi. Ver. Pessoal, tá conseguindo me ouvir? A gente teve um erro de conexão aqui, eu não consegui entrar antes. Tudo certo? Boa noite. Então vamos iniciar a nossa primeira live, né, do ano. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, os administradores do Instagram pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E vamos começar. Me fala de onde que vocês estão nos assistindo. Estão conseguindo me ouvir bem? Então, tá bom. Oi, oi. Tá ótimo. Então, vamos começar. Hoje a gente vai fazer a live com a doutora Camila. Eu falo aqui de Goiânia. Doutora Camila também, né? Aqui de Goiânia, reumatologista. Já vou convidar ela para estar entrando aqui. Pessoal de Curitiba, seja muito bem-vindo. Pessoal do Rio, Recife. Vamos lá, vamos convidar a doutora Camila para estar entrando. Aqui. Pessoal de Brasília, Aparecida de Goiânia, sempre aqui presente com a gente. São Paulo, Ceará, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chamar aqui a doutora Camila. Aqui. Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Gisele Medeiros, eu sou enfermeira. Sou especialista em gestão hospitalar e UTI. Seja muito bem-vinda, doutora Camila. Tudo bem? Oi, boa noite. Boa Boa noite, Gisele. Tá boa, meu bem? Tudo jóia. Que bom ter você aqui com a gente novamente. Que prazer, o prazer é todo meu estar aqui. Mais uma live, um assunto super legal, super interessante. E eu que fico super feliz e agradecida por estar aqui com vocês. Que bom. Seja muito bem-vinda. Doutora Camila, fique à vontade de se apresentar. Tá bom? Certo. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Camila Zubeide, eu sou médica reumatologista aqui de Goiânia, tá bom? Então nós somos aqui conterrâneas, né, de Goiânia. E minha especialidade, como a maioria aí já conhece, é a responsável por cuidar das doenças autoimunes, das doenças inflamatórias, de síndromes dolorosas, como é o caso da fibromialgia. E aí engloba aí mais de 200 doenças que o reumatologista trata. E estamos aí para a gente poder discutir bastante esse tema de doenças autoimunes com a fibromialgia. Ótimo. Doutora, então já vamos começar, né? Assim, é claro que é uma pergunta bastante comum que a gente precisa fazer, né? Assim, todo início de live, para que fique bem claro que é sempre novos seguidores que estão chegando, né? Então, fala pra gente, primeiramente, o que é a fibromialgia? Bom, gente, a fibromialgia é uma doença que causa uma dor difusa, certo? A gente chama de síndrome porque engloba não só a dor, não é só a dor difusa como as pessoas conhecem. Além do quadro doloroso, as pessoas também podem ter casos de dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, dores abdominais, alterações intestinais, fadiga, distúrbios do sono. Então, a gente sabe que a fibromialgia tem muita relação com insônia. A gente sabe também do quadro emocional. Então, assim, é uma gama muito grande de sintomas que, às vezes, é de difícil diagnóstico, concordam? No meu consultório, acaba que muita gente vem com essa dúvida. Nossa, doutora, eu tô com uma dor assim. Será que a tal da fibromialgia, a famosa fibromialgia? Então, basicamente isso, é uma doença que causa dor muscular generalizada. Quando eu falo generalizada, é no corpo inteiro. Às vezes o paciente chega com aquela queixa assim, doutora, dói da ponta da cabeça até a ponta do pé. Não sei descrever aonde não sei se é na articulação, se é no músculo, é uma dor que anda, é uma dor que é difícil até para o paciente poder falar, né? E junto com a dor, vem aqueles outros sintomas clássicos da fibromialgia. A fadiga,
a insônia, às vezes associação com a parte emocional, então quadros depressivos, quadros de ansiedade também associados, dores de cabeça, dor para urinar, que às vezes a pessoa jura que tem uma infecção de urina e não é uma infecção de urina, né? A gente chama de uma cistite não infecciosa. Então, assim, é uma síndrome muito ampla e que cada paciente tem um sintoma diferente. Não é todo mundo que tem dor de cabeça, não é todo mundo que tem tanta fadiga, não é todo mundo que tem a depressão. As pessoas associam muito a fibromialgia. Ah, não. Fibromialgia, a pessoa é depressiva, a pessoa é ansiosa. E não necessariamente. Elas andam muito juntas, assim como a gente vai falar das doenças autoimunes. Mas não necessariamente a pessoa precisa ter depressão para ter a fibromialgia. Verdade. Então, vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar no assunto, né? Como o proposto. O que é uma doença autoimune? Bom, tá me escutando? Tô ouvindo bem. Ok. Então, assim, eu costumo falar no consultório, eu tenho de um jeito assim bem tranquilo de explicar. Né? Eu não vou falar termos técnicos aqui para vocês, porque não é necessário. Então, eu explico assim quando o paciente chega para mim e a gente descobre que o paciente tem uma doença autoimune. Aí eu falo assim: bom, nós temos soldados, certo? Soldados que são as nossas células de defesa, que vão nos defender dos vírus, das infecções, de tudo, certo? Esses soldados, eles são responsáveis, então, pela nossa defesa. Só que em alguns pacientes, né, os pacientes portadores de doenças autoimunes, esses soldados, eles estão combatendo o seu próprio corpo. Então, ele ficou desregulado por algum motivo, né? Que existem também N motivos para isso acontecer. E foi lá, ele se rebelou e está atacando o seu próprio corpo. Então, é isso que é uma doença autoimune. O paciente ele possui células de defesa que, ao invés de defender, ele está atacando o próprio organismo. Né? E aí entra diversas doenças autoimunes que a gente tem na reumatologia. Né, a gente trabalha muito com as doenças autoimunes, a gente vê isso no dia a dia, acho que, todo santo dia. Mas algumas outras especialidades também acabam tratando doenças específicas, né? Por exemplo, na neurologia tem doenças autoimunes, na endocrinologia tem doenças autoimunes. Então, não é só a gente que trata. Então, tem doenças de várias áreas que são doenças autoimunes, que o soldado, a sua célula de defesa está te atrapalhando, ela está querendo te destruir. Assim, a gente fala de uma maneira leiga, né? Para a pessoa conseguir entender. Certinho. Então, vamos explicar então a diferença, doutora Camila, da fibromialgia com a doença autoimune? Vamos. Então, assim, até o ano passado, né, Gisele, a gente fez uma live que tinha Verdade. um artigo falando da possibilidade da fibromialgia ser autoimune. A gente discutiu, a gente viu que era um artigo muito recente, né, um artigo só, que ainda para a sociedade científica, então, para o meio científico, para os estudiosos, esse artigo ele não foi tão ainda perfeito, né? Assim, ele precisa ser bem avaliado, precisa ter novos estudos falando isso. Então, a fibromialgia, a gente sabe que a gente precisa ter uma genética, certo? Então, a gente vê, tanto que a gente vê em famílias, né? Então, às vezes a mãe, tem a tia, tem a avó, tem uma prima. Então, a gente precisa ter uma genéticazinha. Existem alguns genes responsáveis pela fibromialgia e algum gatilho, né? Que seja ele um trauma, uma doença que não foi tratada, uma dor crônica, uma dor localizada que não foi tratada, certo? E esse gatilho vai ativar o cérebro. O cérebro ele vai ficar descontrolado, certo? Então, assim, a fibromialgia é um problema nas vias neurológicas da dor.
Então, a gente para sentir dor, a gente precisa processar a dor. Ou seja, eu corto o meu braço. Eu sempre dou esse exemplo porque é clássico, né? A gente corta o braço. Cortou, como é que a gente vai sentir? Tem um nervinho que vai passar e vai mandar pro cérebro. Ó, cortei meu braço. Aí o cérebro vai voltar e vai falar assim, dor, tá doendo, certo? Ele vai dar o estímulo, falar, olha, cortei, é um sinal, dor é sinal de alerta, ok? Só que na fibromialgia, isso às vezes não existe uma lesão, né? Pode ser que já tenha existido, mas não existe uma lesão ali, não existe um corte, não existe uma inflamação muscular que cause essa alteração no cérebro. Então, o cérebro ele fica super estimulado, né? A gente chama de amplificação da dor. Então, pacientes com fibromialgia, eles sentem mais dor do que o normal, certo? Porque tem várias alterações no cérebro que fazem esse estímulo doloroso ser maior nos pacientes com fibromialgia. E não foi achado até hoje anticorpos, né? Células, esses soldados ruins que acontecem nas doenças autoimunes na fibromialgia, para justificar essa doença como uma doença autoimune. Então a diferença é essa. Na fibromialgia é um problema, é como se o cérebro estivesse desregulado e ele envia muito estímulo de dor para o seu corpo, certo? Não tem a ver com os soldados, né? Os soldados que se rebelaram e estão te atacando, né? O processo da dor, ele é diferente. O paciente com fibromialgia, ele não consegue, ele sente mais dor do que o normal, né? Então, o mesmo aperto que eu faço em mim e que eu faço um paciente de fibromialgia, o paciente de fibromialgia sente uma dor insuportável, né? Então, é o cérebro que está muito amplificado, ele está mandando dor para você o tempo todo, ele está te mandando dor, só quer saber de dor, ele não quer saber de mais nada. E as doenças autoimunes, existem esses soldados que combatem, né, tentam te destruir e geram processos inflamatórios, né? No caso, a gente vê diversas doenças autoimunes que têm um processo inflamatório, que a gente não consegue ver na fibromialgia, né? Os estudos não conseguem ter certeza se existe inflamação. Então, assim, hoje, atualmente, pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, americana, europeia, não existe uma inflamação que foi comprovada, certo? A gente sabe que a gente tem que melhorar algumas coisas na parte inflamatória, mas não conseguiu ver esse processo inflamatório. Se a gente pudesse cortar o músculo do paciente com fibromialgia, não existe uma inflamação. A pessoa sente que está tudo inflamado, não é mesmo? Quem tem aí sabe. Fala, nossa, doutora, parece que meu corpo está todo podre, está todo inflamado, está todo... Né? Só que se a gente fizer uma biópsia, não consegue ver, né? Mas a gente consegue ver que algumas substâncias de dor estão aumentadas no cérebro, né? Existem várias, a gente chama de neurotransmissores, que são as substâncias que o cérebro produz, que estão aumentadas nesse paciente com a fibromialgia. Então a diferença é essa. O problema está nesse processamento da dor. Substâncias da dor estão aumentadas, as substâncias de alívio, de bem-estar estão diminuídas, né? Então, é uma coisa neurológica. Já a parte de doenças autoimunes, existe um processo inflamatório que o corpo está produzindo contra você mesmo. Deu para entender? Muito. Bem objetiva, clara. Doutora, ia perguntar aqui, mas você já respondeu, né? Explicou, né, um pouco sobre qual que é a causa da fibromialgia, a diferença também. E eu vi uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que eu ia fazer ela mais à frente, mas já entramos no assunto sobre exame, né? Como que é feito, como que é detectado, diagnosticado a fibromialgia? Teve várias pessoas que já perguntou quais são os exames que faz, quais são os sinais e sintomas, né? Aí eu gostaria que você explicasse melhor sobre essa questão, tirar a dúvida da maioria. Ótima pergunta, né? Então, o pessoal fala,
doutora, não tem um exame específico que eu vou falar, vai estar escrito assim, ó, tchá, 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 fibromialgia. Não tem, Não tem. felizmente, né? O que acontece? A gente, quando o paciente chega no meu consultório, eu vou perguntar como é que é a característica da dor, né? Se é uma dor localizada, é uma dor difusa, aqueles sintomas que a gente conversou no início, né? De fadiga, dor de cabeça, outras dores. E aí, a gente vai tentar, não é que é um diagnóstico de exclusão. Não é que o paciente, tem fibromialgia, ele não pode ter mais nada. Não existe isso, né? A gente precisa buscar diagnósticos que a gente chama de diferenciais. O que é diferencial? É procurar outras causas que também geram um processo de dor, certo? Então, o diagnóstico, ele é clínico. É chato falar isso? É chato. Mas é a verdade. Então, assim, não existe um exame específico que vai falar assim, olha, você tem fibromialgia. Maria, você tem fibromialgia. Não existe. Não existe um exame específico. A gente vai tentar ver se não existe outras causas associadas que causam dor. A gente vai investigar os diferenciais, que são aquelas outras doenças que têm um quadro doloroso. A gente precisa afastar doenças da tireoide, né, que dão muita dor no corpo, doenças neurológicas, sequelas de alguma infecção. Então, a gente precisa falar, né, de tentar ver se não tem outra causa. E os sintomas do paciente. Dor difusa, mais de 3 meses, associado, né? A gente chama de áreas. Então, antigamente, tinha o tal dos tender points, né? Muita gente aqui que tem fibromialgia já deve conhecer sobre isso. A gente tinha critérios, né? Em 1990, foi lançado aqueles tender points para fazer o diagnóstico. Então, o paciente tinha que ter 11 dos 18 tender points, que são aqueles pontos que a gente às vezes aperta para sentir como é que é a dor do paciente. O paciente precisava ter 11 dos 18. Hoje em dia, a gente não usa mais os tender points para fazer o diagnóstico da fibromialgia. Por quê? Porque cada um é meio subjetivo, né? Não é o mesmo ponto que eu aperto que o outro reumato vai apertar, né? Não é tão fidedigno. E aí caiu por terra esses tender points. A gente às vezes faz, acho que alguns outros reumatos fazem, mas para sentir como é que é a sua sensibilidade, tá? Mas para diagnóstico não existe mais isso, de ter 11 dos 18 tender points. Então, o que é o diagnóstico? Os sintomas, né? A gente chama de áreas de dor, a gente tenta contar quantas áreas, por exemplo, ombros, membros superiores, pernas, quadril, coluna, né? E a escala de gravidade, de intensidade. A gente faz uma escala de 0 a 3, de sintomas leves a sintomas intensos, tanto da dor, quanto da fadiga, quanto distúrbios de memória, de sono. Então, é um conjunto, certo? Não existe um exame. Muita gente comenta da termografia, né, para fazer diagnóstico, que vem. Tá, Essa eu adoro, porque é super. As pessoas ficam agitadas com esse assunto. fica mesmo. Mas a termografia, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Sociedade Americana, a Sociedade Europeia, não acredita que esse exame tenha. Que ele seja realmente tudo que ele é, que o povo fala que é, né? Que as áreas quentes, onde está inflamado. Se fizer uma termografia em mim, que não tenho nenhuma doença crônica, eu não tenho fibromialgia, eu não sinto, vai ter várias áreas quentes em mim, né? A gente tem extremidade mais fria, tem partes do nosso corpo que são mais quentes, né? E não significa que existe um processo inflamatório. Então, a termografia não é utilizada para o diagnóstico de fibromialgia, certo? Então, não adianta fazer, não é válido. Assim, tem outros fins, eu acredito, né, para quem pede, mas os reumatologistas não costumam pedir esse tipo de exame. A gente pede vários outros exames para a gente fazer diagnósticos diferenciais. Eu quero
tentar achar se tem outra causa, né? E nada impede de você ter, vamos supor, uma doença da tireoide, que dá dor, e ter a fibromialgia junto, né? Isso que a gente vai falar sobre as doenças autoimunes, que tem muita ligação das duas, né? Então, nada impede. Não é porque você tem fibromialgia que você não pode ter mais nada, certo? Então, é esse o diagnóstico, é clínico. Eu preciso dos sintomas, eu preciso fazer alguns exames para afastar outras doenças e fechar o diagnóstico. Ótimo. E só para a gente fechar essa primeira parte, gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho quais são os exames, né, que diagnostica também a doença autoimune, para a gente começar a correlacionar elas. Certo. Então, assim, não existe um exame específico. Vamos supor, o pessoal gosta muito de pedir o FAM, né? O FAM, ele é um marcador que pode indicar doenças autoimunes. Ele não é específico de nenhuma doença em si. A gente tem muita associação do FAM com o lúpus, mas não é porque tem o FAM que vai ter o lúpus. A gente tem FAM positivo na artrite reumatoide, a gente tem FAM positivo na síndrome de Sjögren. Isso são todas doenças autoimunes, certo? Então, assim, não existe um exame específico. Para cada doença, existe um marcador, um exame que é específico para aquela doença, certo? Então, vamos supor, paciente com artrite reumatoide, né, que é uma doença autoimune que inflama as articulações. Ele tem alguns marcadores que são positivos. E como pode também não ser, fator reumatoide, anti-CCP. Então, as provas inflamatórias, por que que a gente sempre pede o VHS, o PCR, para a gente ver inflamação, né? São exames totalmente inespecíficos, ou seja, são exames que não direcionam para uma doença em si, mas que abrange, a gente já fica assim, ó, parece que tem alguma coisa inflamada, né? Então, vamos investigar melhor, porque a fibromialgia não costuma alterar, né? Não altera VHS, PCR, provas de inflamação do sangue. Então, para doença autoimune, vai depender dos seus sintomas. Como eu falei, tem assim, mais de 100, 200 doenças autoimunes. Para cada uma, existe um exame específico que vai ajudar no diagnóstico, certo? Além dos sintomas que cada doença autoimune tem, né? Tem doença autoimune que atinge a pele, tem doença autoimune que atinge os olhos, a boca, né? Então, para cada doença autoimune, a gente vai ter um exame específico. Por isso que o médico, ele tenta direcionar, né, para os exames mais específicos de acordo com os seus sintomas em especial. Certo. Tem algumas perguntas aqui, eu até anotei ela também, vi que vários seguidores já fez ela também, perguntando se é possível, inclusive você já até respondeu parte dela, né? Se é possível ter a fibromialgia e quais são as doenças autoimunes mais comuns de estar relacionada com a fibro. Que é claro que, né, cada uma é diferente, igual você já falou pra gente, mas eles estão perguntando se é possível e quais que são as mais comuns que pode acontecer com os pacientes com fibromialgia. Ótima, ótima pergunta. Por quê? Porque a gente vê que existe uma associação muito forte da fibromialgia com diversas doenças autoimunes. Eu vou citar aqui as que têm maior relação, né, com as minhas doenças reumáticas, né, com as que eu. Então, vamos supor, paciente com lúpus. Cerca de 15, 20% dos pacientes com lúpus possuem fibromialgia junto, tá? Então, é muito comum a associação de uma doença autoimune com a fibromialgia, certo? Essa doença autoimune, ela pode estar hiperestimulando o sistema nervoso central, gerando mais dor, né? Então, outra doença super comum, síndrome de Sjögren. Não sei se alguém já ouviu falar, que é uma síndrome que causa muita secura, né? Tem como principal sintomas secos, né? Que é boca seca, olho seco, pele seca e outras queixas a mais. Tem uma frequência de em torno de 20, 25% dos pacientes com síndrome de Sjögren vão ter também fibromialgia. Outra, artrite reumatoide. Muito comum a associação de artrite reumatoide com fibromialgia, em torno também daí da casa dos 15, 20%. Outra, espondilite anquilosante, né? Que a gente é o grupo das espondilartrites, psoríase,
muito, muito, muito comum. Mais ou menos tudo nessa faixa etária. Entre 15% até 25% desses pacientes vão ter doença, a fibromialgia em associação, certo? E aí é onde a gente bate a tecla de que muitos não acreditam que a fibro seja autoimune, porque às vezes a gente está tratando o paciente com a doença autoimune, com um imunossupressor, com uma medicação específica para doença autoimune, e mesmo assim ele não melhora da fibromialgia. Entende? Porque se a fibromialgia fosse totalmente, né, igual muitos, esses estudos mais novos, tentando ver se tem algum processo autoimune, os pacientes melhorariam, né? Então, por isso que esse impasse da fibro e as doenças autoimunes, porque às vezes a gente trata certinho o paciente com a doença autoimune, controla, os marcadores estão lá embaixo, tá tudo certo, só que o paciente persiste com uma dor difusa, com fadiga. Aí a gente, poxa, será que é a fibromialgia que não tá deixando? Então aí a gente associa medicamentos da fibro, né? Então, por isso que gera essa confusão muito grande dos pacientes. O paciente às vezes não sabe, será que essa minha dor, paciente de artrite reumatoide, como eu falei, é muito comum associação com fibro. Será que a minha dor que eu tô sentindo, doutora, é da artrite reumatoide ou é da fibromialgia, né? Então tem vários nuances, várias delicadezas que a gente vai tentando para ver qual que é que tá ativa, né? Então, lúpus, síndrome de Sjögren, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite, todas elas têm associação, pode ter associação com a fibromialgia junto. Certo. Sobre o tratamento da fibromialgia, tem muitas perguntas aqui, inclusive, né, vários assuntos que a gente falou na nossa outra live. Qual que é o tratamento, né? E aí depois falar um pouquinho do tratamento da fibro e da doença autoimune, que você acabou de explicar, né? Que às vezes trata a doença autoimune e não responde à fibromialgia exatamente porque é diferente, né? O tratamento é causa diferente. São mecanismos diferentes, né? De dor, são mecanismos diferentes. Exatamente. Então, a fibromialgia, o tratamento, ele é bem, que a gente fala de multidisciplinar, né? Eu acho que todo mundo aqui que está acompanhando, que tem a fibromialgia, já escutou do seu médico. Não é só remédio, não é, né? A gente sabe que a gente precisa das medicações, então existem medicamentos específicos, né? Medicamentos que vão subir aquelas. Lembra que no começo eu falei que tem algumas substâncias no paciente com fibromialgia que estão lá embaixo? No caso, a serotonina, a noradrenalina, né? Que são substâncias de bem-estar, de alegria, né? De viver sem dor. Então, a gente usa medicamentos que vão tentar subir esse tipo de substância, que geram esse bem-estar. Então, na fibromialgia, o tratamento é a base, né? Então, a maioria dos medicamentos, a classe é de antidepressivos, mas aí não significa que você tem depressão, tá? É usado para dor crônica, antidepressivo. Eles aumentam esses níveis, né? Dessas substâncias que geram bem-estar, que melhoram a dor. A gente tem outras medicações, pregabalina, gabapentina, que vai diminuir substâncias que geram dor, né? O neurotransmissor que gera dor, que é o GABA, né? Então, e a substância P, que é uma substância que está super aumentada, esse remédio vai tentar diminuir para controlar a dor. A gente usa analgésico, não adianta usar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório, teoricamente, a fibromialgia não é inflamatória, então o anti-inflamatório não resolveria, certo? Mas analgésico sim, né? Um analgésico, a gente tem várias classes de analgésicos. A gente tem hoje em dia, tem se falado muito do canabidiol, né? Na fibromialgia, na dor crônica, na ansiedade. A gente tem a parte, então, medicamentosa e a não medicamentosa, né? Que é o que a gente sempre bate na tecla, que eu sei que é difícil, que não é fácil, né? A gente ter essa energia para fazer atividade física, para poder fazer uma terapia, né? Com cognitivo comportamental, para tentar entender
o seu comportamento em relação à dor, né? A gente precisa também, às vezes, de técnicas de meditação para melhorar a parte da memória que muitos pacientes reclamam, né? Então, a parte da alimentação também tem se falado muito, né? De ter uma alimentação mais rica em ômega 3, em comidas naturais, né? Evitar essas comidas industrializadas, embutido, enlatado, né? Porque ajuda a controlar a inflamação, que no caso, às vezes o paciente tem, vamos supor, uma tendinite espalhada pelo corpo todo. E aí melhora a alimentação, toma as medicações certinho e melhora, tá? Chega muito paciente, às vezes, no consultório reclamando de uma dor. Ah, o ortopedista. Não tô falando mal de ortopedista, não, gente, pelo amor de Deus. Mas fala, ah, não, tá com uma dor no braço, é fibromialgia, né? Aí chega lá pra nós. Quando a gente vai ver, o paciente está cheio de tendinite, de bursite, só tratar, resolver, pronto, resolve, né? Porque se aquela tendinite ficar crônica, aquilo ali pode ser um gatilho para despertar a fibromialgia, né? Então, precisa tudo ser bem tratado. A gente precisa desinflamar tudo que está inflamado, né? Eu acho que é um tratamento difícil da fibromialgia, porque não envolve só, né, um remédio, não é só o remédio. Então, a gente precisa tratar como um todo o paciente. E o tratamento da doença autoimune, ela é específica, né? Se eu tenho uma doença onde meus soldados estão me combatendo, eu tenho que combater os soldados, né? Eu preciso usar os famosos imunossupressores, né? E aí, cada doença existe uma medicação que é mais específica. Então, são medicamentos que vão controlar esses soldados que estão atacando. Então, a diferença é essa. Certo. E quando se tem as duas doenças, doutora Camila? Como que faz? Faz uma junção de tudo isso que foi falado? Faz uma junção de tratamentos, né? Então, a gente tem alguns pacientes, né, que tem, vamos supor, vou dar um exemplo, paciente que tem uma espondilite anquilosante, que ele vai usar um biológico, que é um imunossupressor, que vai bloquear um soldadinho do corpo dele para controlar a inflamação da espondilite. E acaba que também tem uma outra dor generalizada, com fadiga, que não é da espondilite, que no caso é a fibro, e aí eu vou tratar a fibromialgia junto. Então, eu estou tratando com um imunossupressor e estou tratando a fibromialgia do paciente, seja com antidepressivo, seja com canabidiol, seja com uma pregabalina, seja com... Enfim, a gente vai usar junto. O tratamento vai ser junto. Então, assim, doença autoimune... Se eu tenho doença autoimune e eu tenho fibromialgia, eu preciso juntar tudo para melhorar. Verdade. E a gente sabe que não é fácil, né? Igual vários seguidores nossos, portadores da fibromialgia e também de doenças autoimunes, inclusive alguns até colocaram quais são as doenças autoimunes que tem junto com a fibromialgia. E fala, né, aqui nos comentários, eles estão falando dessa dificuldade de tratamento, né? E a gente sabe que realmente é difícil, que juntou uma doença autoimune junto com a fibromialgia. Igual você explicou, é um tratamento multidisciplinar, né? Exige vários fatores, não só o medicamento, né? Alguns perguntaram aqui qual que é o melhor exercício físico para fazer. Uma vez apresentei a live com a doutora Marcela. Eu achei bem interessante a frase que ela usou. O melhor exercício é o que você consegue fazer, né? Porque, assim, alguns falam que eu faço pilates, resolve. Outro, musculação. Outro, né, caminhada. Mas ele precisa fazer o que consegue fazer, porque muitos pacientes não vão conseguir fazer um exercício mais de tensão ou de mais esforço físico, né? Sim, exato. Assim, existem recomendações de atividades que são, teoricamente, né, pelos estudos, são melhores? Existem, né? Sim. A atividade aeróbica, né, entra aí como o principal para melhorar a oxigenação muscular, tá? Então, se for a gente falar o que a sociedade recomenda é atividade aeróbica, depois atividade de alongamento e musculação, certo?
Mas não tem pacientes que não gostam. Aí não adianta, entendeu? Você vai fazer coisa que não gosta e não vai dar conta. Então, você tem que fazer o que você consegue fazer, o que você tem um pouco de prazer, né? Porque não é todo mundo que gosta de atividade física, né? É um hábito que precisa ser construído, né? Eu mesma tenho que me forçar, né? Não sou uma pessoa que sou aquela mais marombeira que ama academia, mas eu preciso, então eu vou, né? Mas assim, eu tento achar o que eu vou ali, o que eu vou conseguir fazer. O importante é conseguir fazer. Se você gosta de pilates, show de bola. Gosta de uma hidroginástica? Bom também. Gosta da caminhada? Tá resolvendo? Bom também. E não existe nada, aqui tá falando, não existe nada que não pode fazer, a não ser que você tenha, para fibromialgia, não tem problema nenhuma atividade física. A não ser que você tenha alguma lesão específica. Vamos supor, tem um problema de ligamento no joelho que eu não posso fazer corrida. Não posso fazer exercício de impacto. Mas aí é um caso que tem uma outra lesão. Então, na verdade, a atividade física na fibromialgia não existe nenhum empecilho, a não ser, né, que o paciente tenha alguma contraindicação cardíaca, uma contraindicação ortopédica, tá? Então, a fibromialgia não te impede. Não é porque tem fibromialgia que eu não posso ir para academia, fazer musculação. Pelo contrário, quanto mais músculo, melhor. Então, assim, Melhor. o que você consegue fazer, que você tem um pouco de ânimo e prazer de ir. É isso que é importante. Verdade. Doutora, infelizmente, né, já vamos finalizando aqui a nossa live, já temos 40 minutos de live. Eu queria muito, né, que a gente conseguisse responder todas essas perguntas, mas muitas das perguntas dos nossos seguidores foram respondidas no decorrer do assunto, né? Uhum. E acredito que a gente conseguiu sim tirar a dúvida do pessoal. Em relação ao exercício físico que eles estão perguntando, eu acho que o ideal realmente é ver essa questão que consegue fazer, procurar ajuda, né, com o educador físico. E aí eu gostaria que você concluísse, acrescentasse o que você acha, né, importante em relação à fibromialgia e à doença autoimune. Fique à Certo. vontade. Ótimo. Eu sei que tem muitas dúvidas, né, em relação a medicamento. Eu tô lendo aqui, né? Tô Eu, vendo tudo. Gente, tem vários medicamentos, não é todo mundo que se adapta a medicamentos, certo? Tem que ter paciência, às vezes não dá certo com um remedinho, vai ter outro, calma, né? Dá um tempinho. Eu sempre falo, e eu não sou, é assim, pelo menos no meu caso, né? O paciente não tá dando certo com uma coisa, bora mudar, bora, vamos fazer, vamos trocar até achar o que vai se certo. adaptar. Porque às vezes tem gente que realmente fica só ali, eu vi um ali, ai, mas só passa ciclobenzaprina. Precisa melhorar isso, né? Tá vendo? Vamos pro próximo. Próximo, tem muitas alternativas hoje. Assim, a gente dá para ir e tem pacientes que não dão certo de jeito nenhum com remédio, morre de efeito colateral, assim, de passar mal, mas aí a gente muda, dá certo com o outro. Então, o que eu tenho para dizer é que, assim, a fibromialgia é uma doença que realmente tem um estigma muito grande, né? As pessoas interpretam os pacientes com fibromialgia como, ai, nossa, de novo aquela dor, nossa, isso não é psicológico, não, né? Hoje Então, eu vi isso. Abri até uma discussão. assim, a gente, as pessoas têm que ter uma maior empatia com os pacientes da fibromialgia, né? Portadores de fibromialgia. A gente precisa ter os profissionais de saúde também. Eu vejo que tem até, enfim, existem médicos e médicos, existem profissionais em todas as áreas, né? Que acabam falando, não, isso não existe, né? Mas a gente sabe que existe, né? Existem bons reumatologistas aí, bons neurologistas para cuidar dessa parte. Então, o que eu tenho para dizer, paciente de fibromialgia, não desanime, tá? Não desanime. Tudo vai dar certo. A gente tem que ter uma mente positiva. Assim como não é só para quem tem fibromialgia, é no geral, né? Hoje, gente, eu vi muito assim, né, nessa pandemia, o quadro emocional das pessoas pioraram bastante, né? E isso acabou gerando
muito, assim, consultório muito cheio, muitas queixas em relação a isso, né? E a gente sabe que o emocional tem relação com a dor. Quando a gente não tá bem, a gente sente mais dor. E a fibromialgia, o que eu tenho para dizer é não desanime, vai dar certo. Não deu certo com remédio, vamos buscar outra alternativa. Não deu certo com essa atividade física, vamos mudar essa atividade física. Não tá dando certo com a psicóloga, muda, vamos mudar de psicóloga, vamos correr, vamos atrás, vamos ter mente assim positiva, sempre pensar positivo. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho muitos pacientes com fibromialgia. É uma doença difícil mesmo de tratamento, mas não é impossível, tá? Eu tenho pacientes com fibromialgia que não tomam remédio, tá? Então, assim, existe essa possibilidade, né? É um tratamento, não é, às vezes a pessoa quer que tire, né, tirar assim, com a mão, né? Às vezes é uma coisa mais lenta, então precisa ter paciência. Precisa respirar fundo, né? Precisa seguir as orientações que o seu reumatologista, né? Não é só reumato que trata fibro, mas por mais que quem escreve todos os artigos, quem comanda, que a gente fala assim, né? As diretrizes de tratamento é o pessoal da reumatologia, então é o pessoal que mais estuda a fibromialgia. E então, é isso que eu tenho para dizer. Não se desesperem. Fez um diagnóstico de uma doença autoimune hoje, graças a Deus, a gente tem muitos tratamentos para doenças autoimunes também. Não é o fim, nossa, tenho doença autoimune, acabou minha vida? Não existe isso, gente. As doenças autoimunes hoje, os tratamentos estão assim, de última geração, tudo de bom, certo? Eu tenho aqui pacientes, eu já vi alguns pacientes meus aqui que, Vários, eu sei aqui. que usam biológicos, imunossupressores. Então, existe o tratamento. Não é porque você recebeu um diagnóstico de doença autoimune ou de fibromialgia que sua vida acabou, tá? Eu acho que esse precisa ter tranquilidade, buscar um bom profissional na sua cidade, no seu estado, para te acompanhar, para sempre estar aí te ajudando no que for preciso. É isso mesmo. Doutora Camila, muito obrigada. Foi muito clara, objetiva, esclareceu com certeza, né? Aqui eu fiz uma lista, mas assim, eu ia fazer a pergunta, você já tinha respondido ela, eu ia fazer a outra também. Eu falo, E muitas das perguntas aqui dos nossos seguidores foram respondidas. A gente não fez diretamente, a Andréia está perguntando tal, mas assim, no decorrer da live foi respondida assim. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui, né? Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente de você tirar esse tempo, né, para esclarecer as dúvidas dos nossos seguidores, dos nossos pacientes, que muitos deles, infelizmente, não têm acesso a essas informações. Né? No decorrer da live, eu vi várias pessoas aqui falando: nossa, meu médico nunca falou isso, nossa, eu não sabia disso, né? Nossa, então é possível isso. Então, assim, é muito importante esse momento que a gente tem aqui, de levar informação para essas pessoas. E a gente é muito grato por profissionais como você disponibilizar esse tempo aqui para a gente. Muito obrigada. Parabéns por ser essa excelente profissional. Essa semana eu tinha publicado no meu Instagram e aí uma amiga minha de profissão falou que você é médica da filha dela. E falou assim, ela é médica. Eu falei, eu já sei disso. Viu? Muito, muito obrigada mesmo. Tá bom? Um grande abraço. Pessoal, vamos deixar os dados da doutora aqui, onde ela atende, o telefone, para vocês entrarem em contato, tá bom? E vou deixar a live salva também, tá? Então, só finalizando, eu queria agradecer a todos mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de esclarecer, gente. Hoje em dia o Instagram tá aí para a gente buscar, para ter informações reais, né? Busquem médicos que têm RQE, profissionais da saúde que têm, né? Que são especialistas de verdade. Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, né, do que eu sei para vocês, a gente poder compartilhar as experiências, poder conversar, né? Tirar as dúvidas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É uma honra sempre participar. Eu adoro conversar, então tá tudo certo.
Muito obrigada. Teremos mais, com certeza. Um grande abraço, pessoal. Vou finalizar agora. Beijão para todos vocês. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, Gisele. Um beijo. A live vai ficar salva no perfil da Fibromialgia Dor Crônica, né? Tá bom, vai sim. Já vou deixar salva agora. Obrigada, um grande abraço. Tchau, Então, tchau. beijo, boa noite. Boa noite.